Olá, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de Deus de Cristo nos alcance mais uma vez. A você que nos acompanha pela Rádio 97, quem sabe Rádio Web, ou YouTube, ou outras mídias, que a graça de Deus sempre seja abundante em nossas vidas. Estamos na sequência dos livros proféticos. Hoje traremos considerações sobre o livro de Oséias. Mas antes de fazer as considerações sobre esse livro, gostaria de fazer uma observação sobre o último estudo que fizemos sobre o livro de Daniel, quando falamos sobre os dois sonhos, o sonho e a visão, Daniel capítulo 2, onde Nabucodonosor ele vê uma estátua com 4 tipos diferentes de metais, e a última parte, os pés, as pernas de ferro e os pés, parte ferro, parte barro. E também Daniel 7, onde Daniel tem uma visão de 4 animais diferentes subindo do mar, representando os 4 impérios, já falamos, Babilônia, Medos e Persa, Grécia e Roma. E o quarto animal, terrível e espantoso, ele tinha 7 cabeças, 10 chifres. Ali fala mais específico do 7 ou 10 chifres, Ele era diferente, representando que Roma seria dividido em 10 partes. E eu falei do barro como representando os 10 reinos, que surgiriam de Roma, ou seja, a Europa. Na verdade, os 10 dedos é quem representa nessa divisão, assim como os 10 chifres também representa essa divisão. E o barro misturado com ferro é justamente que ele não se ligaria um ao outro. Tá? Então, essa pequena observação, não possa ser que alguém tenha entendido de que o barro representaria as 10 divisões, mas não. Os 10 dedos, que é as 10 partes que foi dividido, assim também como os 10 chifres representa isso. E o fato do barro parte barro, parte ferro, é que eles não se unificariam, não voltaria a ser um império unificado, assim como Roma foi, de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma Império, ou alguns chamam Roma Pagã. E a partir daí, então, de 476, quando ela é dividida, Roma Cristã ou Roma Papal. Tá? Então, só essa pequena observação, tá bom? Para que fique bem claro, a sequência dos reinos: Babilônia, Medos e Persa, Grécia e Roma. Roma Império e depois Roma Cristã ou Roma Papal. E aí o mais importante para nós é que o próximo império, não precisa nos preocupar, olha, vai ser Estados Unidos, vai ser Rússia, vai ser China, vai ter um novo império. Não, a profecia mostra bem claro que o próximo império mundial a ser estabelecido é a volta de Jesus. Daniel 2, versículo 43, 44, 45 fala sobre isso, que nos dias desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Não passará a outro povo, mas os santos do Altíssimo receberão um reino e estará com o Senhor por toda a eternidade. Então, essa pequena observação. Quero convidar você, vamos orar, falar com o Senhor nesse momento, preparando nossa mente e coração para as considerações no livro de Oséias. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos por tantas e tantas bênçãos que nos tem concedido. Rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, pedimos que nos guie a cada dia para honrar e glorificar o nome do Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua graça, rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E só mais uma vez, uma observação para você que está aí ouvindo pela 97, nós temos não somente esse tema, vai estar no YouTube, mas 330 e poucos temas, está acessível. É um percorrer dos principais assuntos da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, nos livros históricos, poéticos, proféticos, que estamos concluindo agora, os livros proféticos, evangelhos e cartas. Tá? Então você tem ali todas essas mensagens, não só no YouTube, você tem em outras plataformas também, claro, de maneira mais resumida, mas você pode achar também no Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, todas essas mídias.
Falando sobre o livro de Oséias, o livro de Oséias, ou o significado de Oséias, né? Aquele que é como o Senhor, ou a salvação, significa salvação, ou Deus salva, né? Isso é importante. O ministério de Oséias, ele teve duração de aproximadamente 25 anos de duração. O seu ministério foi focado ou direcionado para o Reino do Norte. Israel foi dividido em duas partes, Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul, as duas tribos, ou chamado Judá, e Reino do Norte, 10 tribos. Então, o seu ministério ele foi cerca do ano 750 a.C. até o ano 725. Foi o período do seu ministério. Quando Israel cai em 722 a.C., por mão dos assírios, né? E Oséias cumpre o seu papel, o seu ministério. E Israel, apesar de ter prosperado no contexto material, mas estava falido espiritualmente, moralmente. E o mais impressionante é que, em relação ao ministério de Oséias, ou o tema de Oséias, é a angústia do amor incondicional, que se mistura na própria experiência de Oséias com a experiência do próprio Deus, ou o cuidado, o amor de Deus em relação a Israel. E é como que sentisse um misto de frustração de um amor não correspondido. Então, o Oséias ele teve a experiência de vivenciar na sua vida aquilo que Deus estava passando em relação ao povo de Israel. O capítulo 1, ele começa falando sobre o casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. Por isso eu mencionei, né, ele vivencia na sua experiência aquilo que estava acontecendo entre Israel e Deus. Diz que a palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acas, Ezequias, reis de Judá. Aqui menciona mais os reis de Judá do que do próprio Reino do Norte, né? E de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, ou do Reino do Norte. Diz que a primeira vez que falou o Senhor por intermédio de Oséias, o Senhor diz: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, por isso que eu mencionei, ele tem a amarga experiência de vivenciar na sua vida aquilo que estava acontecendo espiritualmente com Israel e o Deus. Israel abandonando o Senhor para ter outros deuses. E ele, então, que toma essa mulher de prostituição, tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu, lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E foi o que eu mencionei. O ministério de Oséias foi do ano 750 a.C. até o ano 725. 722, 3 anos após Israel cai. Naquele dia, eu quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. É a profecia, a mensagem. Diz que tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Então, essa aqui é aquela história, um relato bíblico, né? Onde o rei da Síria manda uma mensagem afrontando o Deus de Israel. O rei se humilha, ora diante do Senhor, busca o Senhor e eles são libertos. Apesar de que Judá não aprende a lição, 100 anos aproximadamente, ou um pouco menos de 100 anos, 605 a.C., eles caem agora pela mão da Babilônia. Aliás, o livro de Daniel que nós estudamos, fala justamente isso. Então percebe que a sequência da Bíblia não está em ordem, né? Aqui nós estamos vendo no livro de Oséias
a queda do Reino do Norte, que aconteceu antes, 722 a.C., as 10 tribos caem, e menos de 100 anos depois cai o Reino do Sul, as duas tribos, o povo de Judá. Então ali narra justamente essa queda, onde Daniel e seus amigos é levado para a terra da Babilônia. Ele prossegue ainda, diz que depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Não Meu Povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. É um triste relato que só tende a agravar, onde Deus chega a dizer: não é meu povo, não reconheço Israel como meu povo. Mas, no entanto, as mensagens de Deus, elas têm sempre uma mensagem de esperança. Verso 10, ele diz: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. Acontecerá que, no lugar onde lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Então, mesmo que o Senhor traga uma mensagem, permite que aconteça, como no caso aconteceu com Israel e Judá, de ser levado para o cativeiro, porque foi o último recurso, a última maneira didática de dar um choque de realidade, o despertar. Por fim, tem uma mensagem de esperança e salvação. Aqui ainda, no capítulo 2, ele diz que faria cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Aqui abre de novo um parênteses, né? Muitas pessoas, até mesmo nossos dias hoje, aplicam isso, de que o Senhor estava fazendo uma profecia que cessaria os sábados, que não precisaria mais guardar os sábados. Não é isso. No Novo Testamento nós vemos mais de 50 textos falando sobre a guarda do sábado. E na nova terra será guardado o sábado, memorial da criação, da redenção. Ele está dizendo que ele faria cessar as festas da lua nova, os sábados, até porque eles estariam levados para o cativeiro. Nesse período eles não vivenciariam isso, mas também no contexto das festas cerimoniais. E de fato, as cerimônias, os ritos que apontavam para Cristo, sim, se cumprem na cruz. Aqueles 7 sábados, né, anuais, Páscoa, trombetas e Pentecostes, então aquelas festas que tinham uma aplicação para Cristo, sim, ou para a primeira vinda de Cristo, ou apontavam para um contexto aqui, tiveram seu cumprimento. Mas o sábado ele é o quarto mandamento da lei de Deus, e aliás é o único dos 10 que ele diz: lembra-te, porque de fato Deus sabia que as pessoas esqueceriam. O versículo 19 diz que desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então é uma mensagem de restauração, né? De que Israel, no contexto futuro, como eu mencionei, depois da segunda vinda de Cristo, quando ele restaurar todas as coisas, o Israel de Deus, agora uma junção de salvos de todas as nações, estará com o Senhor para sempre. Falando sobre a corrupção geral de Israel. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todo o que nela mora, nela desfalece. Com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Então, olha, é como que um print de nossos dias. Olha que interessante, né? A mensagem de Deus. Naquele tempo tinha uma aplicação, mas ela pode ser também muito bem aplicável a nossos dias. O que prevalece, o que tem a cada dia. E havia uma mensagem, né, na carta de Timóteo: nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, os homens seriam arrogantes, atrevidos, desobedientes. Mas aqui ele fala justamente isso: mentir, perjurar, adulterar, arrombamento, homicídios. A terra desfalece por causa dos seus moradores. É a mensagem.
E ele diz ainda no versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então não é falta de igrejas, né? A cada esquina temos uma, mas o conhecimento real da palavra, da aplicação real, do viver disso. E o que impressiona mais é que a liderança, muitas partes delas, né? Claro, temos bons líderes ainda, mas diz que eles alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade deles sem desejo ardente. Tá? É como que o lucro dessa pessoa está em manter-se, essa pessoa em pecado, mantê-la pecando. Tá? É algo até contraditório. Né? Alimente-se do pecado do meu povo e da maldade deles sem desejo ardente. É como que eu dependesse de que pessoas continuassem pecando para que meu ministério avolumasse, crescesse. Diz que a sensualidade, o vinho, o mosto tiram o entendimento. Então, diz que a grande parte da liderança vivem disso. O capítulo 6 do livro de Oséias, eu gosto muito dessa passagem, diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Por isso que eu mencionei que mesmo os momentos mais difíceis, quando o Senhor permite o cativeiro ou uma situação, é com o intuito de salvar, de resgatar, de redimir. Verso 2 ainda diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então é um convite de Oséias, um convite desesperado: olha, vinde, tornemos, vamos voltar para o Senhor. Mesmo que ele nos despedaçou, ele vai sarar. Se ele permitir uma ferida, ele vai ligar, vai curá-la. Ele traz uma mensagem de esperança, de salvação, de ressurreição. Vamos conhecer e prosseguir e conhecer o Senhor. Ele vai vir sobre nós. A sua vinda é certa. Ele vai descer como chuva serôdia que rega a terra. E nós aguardamos também para os nossos dias, para a conclusão da obra, o derramamento em abundância do Espírito Santo de Deus, como alguns dizem, a porção dobrada, para o amadurecimento, a colheita final na volta de Jesus. E ele diz ainda aqui no versículo 6, misericórdia eu quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram uma aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, o Senhor está dizendo que ele quer misericórdia, não quer sacrifício. Como isso houve muito na Idade Média. Não, você pode pecar e traz tanto de oferta ou sacrifício. Então, não é isso que o Senhor pede. Ele quer misericórdia, ele quer a transformação, ele quer a mudança na minha e na sua vida. Aqui no capítulo 8 diz que eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata, do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Então, no contexto de Israel, tivemos o rei Saul, depois Davi, Salomão, onde Israel alcança o topo da glória, da fama, do prestígio. Nos dias de Davi, na expansão militar, de conquistas de Salomão, da sabedoria, de riqueza, mas depois disso só decadência. O reino é dividido, agora nos dias de Roboão, filho de Salomão, né? Jeroboão fica com as 10 partes, o reino do norte, Roboão, o reino do sul, e só decadência, média de 17, 18 reis em cada parte, reina tanto o reino do sul, o reino do norte, até chega um momento, nós até fizemos essa reflexão no livro de Ezequiel, onde diz ao revés, onde é jogado por terra, e diz que tira o diadema, a coroa, até que venha aquele a quem ela pertence de direito, que é justamente o Filho de Deus, o quinto reino, a volta de Jesus, a transformação final. Capítulo 10, versículo 12 diz: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo
de Pócio, porque é tempo de buscar o Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre nós. Então é tempo de semear de que forma? Em justiça, e ceifar segundo a misericórdia. Arai o campo dos corações, da mensagem, da mente, falando da breve volta de Jesus, sendo verdadeiro com a mensagem, com preparo. Pedro diz, aguardando e abreviando para a volta de Jesus. Isso é o que é mais importante, né, para mim e para você. Aqui ele tem uma mensagem falando sobre Jacó, que seu nome significa suplantador, enganador, mas que foi transformado, mas que foi uma pessoa aguerrida desde o ventre da mãe. Diz aqui que no ventre pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel. Achou a Deus ali. Falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Então eu mencionei Jacó, enganador, suplantador, agora transformado, mudado, que quer dizer Israel, ou mudado para Israel, que é aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Isso é importante. O Senhor quer transformar a sua vida, a minha vida, nos dar um novo nome, um novo coração para viver em conformidade, em harmonia com a vontade do Senhor. Ele diz que haverá um novo céu, uma nova terra, onde Israel e Judá não vai haver mais divisão, mas será um só. E o Senhor, Cristo, o Messias, vai reinar sobre todos. Entrando para a parte final, capítulo 14, falando sobre promessas de perdão. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, mesmo que Israel tenha caído, mesmo que Judá, eles tenham sido levados para o cativeiro, há uma mensagem: volta para o Senhor, volta para Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Isaías capítulo 59 fala que a mão do Senhor não está encolhida, o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas é os meus pecados, é os teus pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Mas o Senhor, Ele quer redimir. Isaías capítulo 1, versículo 18, estou fazendo a citação, ele diz: vinde, razoemos, vamos conversar um pouco, ainda que os seus pecados sejam como carmesim, como escarlata, se tornam brancos como a lã. Ele vai purificar, sermos lavados no sangue de Cristo. O versículo 4 do capítulo 14 diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Então, apesar de a tristeza, a angústia do amor incondicional, como mencionei, né, de o próprio Oséias viver isso na sua experiência de uma esposa infiel, de mulher de prostituição, de que o abandona, e ele então vai, busca, resgata, paga o resgate, traz de volta, porque ele tinha grande amor por ela, assim também Deus. Quantas vezes, quantas apostasias de Israel, e talvez em nossa vida também, quantas vezes por nada temos abandonado o Senhor, a sua palavra, e viver a nossa vida a revelia da maneira como achamos melhor. E quem sabe só quando quebramos a cara é que voltamos a buscar o Senhor. E ele diz: vai curar a infidelidade, porque de mim mesmo eu amei. Então não é porque houvesse algo bom em mim ou em você para que Deus nos amasse. Então Deus, Ele nos ama, independente disso, ou independente de mim e de você. Porque Deus, Ele é amor, Ele não tem amor. Ter amor você tem hoje, mas não tem amanhã. É um esposo, é uma esposa, é um amigo, onde você ama, mas depois odeia. Deus, Ele é amor, Ele nos ama, independente de nós mesmos. Ele ama não pelo aquilo que nós somos, mas pelo aquilo que, quem sabe, poderemos ser através da sua graça transformadora, da graça de Cristo em nossa vida. Ele traz aqui o apelo final. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles.
mas os transgressores neles cairão. Então, que não venha acontecer na sua vida, na minha vida, de cairmos como transgressores, mas sermos transformados. Aqueles que o prudente, quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Que venhamos ser transformados através da justiça de Cristo em nós, para glorificarmos e honrarmos o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos por essa mensagem, essas considerações do livro de Osés, do amor incondicional, onde o profeta retrata em sua própria experiência conjugal o amor do Senhor para com o seu povo, para com Israel, e não somente Israel no contexto, já falei várias vezes, não estou falando de Israel no contexto literal da nação de Israel, mas Israel, aquele que luta com Deus e com os homens que prevalecem, onde o Senhor cumpre a promessa que foi feita a Abraão, que no seu descendente seriam benditas todas as nações da terra, e por isso temos o privilégio hoje de alcançar a salvação, de ter alcançado a salvação em Cristo Jesus. Independente de qual nação, independente de qual placa denominacional, mas aceitarmos Cristo, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guia nossa vida a cada dia. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.